Bom dia, irmãos. Bom dia. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque esse é mais um dia que o Senhor nos deu e alegremos e regozijemos nele. Agradecer a Deus por estar nesta manhã na casa do Senhor e tudo aquilo que viermos a fazer aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Pai amado, nós te louvamos e engrandecemos a ti como Deus único e verdadeiro, porque nós deitamos, dormimos e acordamos por causa do teu sustento. Amém. E a estar na tua casa, grandioso Deus, para louvar a ti, isso é maravilhoso. Esteja, grandioso Deus, sondando os nossos corações e tudo aqui, grandioso Deus, que nós vamos fazer aqui, o Senhor esteja nos conduzindo e nos direcionando a fazer a tua vontade. Amém. Abençoe, grandioso Deus, todas as programações que acontecerão nesse dia. Esteja, grandioso Deus, abençoando a Tatiana, que estará, grandioso Deus, na frente desse trabalho. Traga, grandioso Deus, a paz que excede todo entendimento à sua vida. Amém. E expressar, grandioso Deus, aquilo que necessitamos, grandioso Deus, de ouvir e aprender e seguir a tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu peço à igreja que se coloque de pé e vamos louvar ao Senhor e render diante dele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus.
Nós vamos estar orando nesse momento, e a gente sempre faz a nossa coluna de oração, que são os nomes que nós temos sempre para orar nesse momento, né? Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral. O Denilson, a Flávia, graças a Deus, irmão, nós estivemos visitando a Flávia, filha da irmã Tânia, e ela está se recuperando de uma operação bastante delicada, que ela teve que se submeter à retirada de um dos pulmões, e graças a Deus a operação foi um sucesso e ela está bem. Vamos olhar para o irmão Carlinhos Mendes, que ele vai se submeter à troca da medula óssea, então é um procedimento delicado também. A Rosângela, uma pessoa que pediu oração lá no culto da praça. Anderson, operação da coluna. Mateus, Anselmo Armani, Jorge Wilson, Luiz Henrique Sheila, Marcelo, Natália, João, o Darlan e a Tatiane, Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, André, Dalva, Renata e Pedro. Os irmãos estão acompanhando no nosso grupo da igreja. Pedro sofreu um acidente de moto e vai ter que passar por uma operação na segunda-feira. Vamos estar orando por ele. Hoje à tarde eu e a Cristina nós vamos estar indo ali no hospital fazer uma visita e vamos estar orando, né, e visitando em nome da igreja. Pedir pelos nossos grupos de estudo, pelo nosso bairro, por Maricá e por nossas autoridades. E o grupo de estudos, na terça-feira agora, nós vamos fazer aquele congraçamento com os irmãos que participam do nosso grupo de estudo. Então os grupos estarão se reunindo na casa do irmão Carlinhos, ali em Rio do Ouro, né, perto ali de Arsenal. Então os irmãos estão convidados, aqueles irmãos que já participam do grupo de estudo, vão estar ali juntos para que a gente possa estar mais uma vez debatendo as semanas de estudos que nós tivemos e fazendo ali o nosso congraçamento, que é comum todas as últimas terça-feiras do mês. Convidar aqueles irmãos que ainda não participam dos grupos de estudo para que escolham um grupo de estudo perto da sua casa e esteja aí ajudando nesse novo empreendimento espiritual, vamos dizer assim, que a igreja está fazendo. É um trabalho não só evangelístico, porque nós vamos poder chamar os vizinhos, mas também de comunhão da igreja. Então os irmãos não fiquem fora, porque esse trabalho, ele é um trabalho muito importante e ele pode prosperar muito, mas depende principalmente do Espírito Santo de Deus e também do apoio da nossa igreja. Pai amado, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, mais um início de semana onde nós estamos aprendendo da tua palavra e prestando um culto a ti. E Pai, que tu possa estar usando a nossa irmã Tatiane, que ela possa estar debaixo, Senhor, da orientação do teu Espírito Santo. E Senhor, que tu possas estar falando a cada coração aqui nessa manhã, a nós que precisamos aprender tanto a respeito dessas questões psicológicas, Pai, e para aqueles que enfrentam questões psicológicas, que eles possam entender aquilo que eles precisam fazer para as suas vidas. E principalmente, Pai, que o teu Espírito Santo esteja falando a cada coração nessa manhã. Abençoe a coluna de oração que foi lida, abençoe cada irmão que está aqui nessa manhã, cada pessoa que está nos visitando, e alcança aquele que está nos assistindo pela internet ou que vai acessar esse culto. Toma cada um deles em tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Amém. Dedique seus bens ao Senhor, em tudo aquilo que Ele te dá, retome para Ele como bênção em sua vida, para sempre. Chora, o sol se apagou, ali está
amor, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado. Será seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia,
Eu vou convidar, pode se sentar, irmãos. Vou convidar a Tatiane para vir aqui à frente. Tatiane, ela vai estar se apresentando, dizendo aquilo que ela faz, né? Aquilo que ela é formada. E eu fiquei muito feliz em ter a oportunidade de poder ouvi-la, porque ela já tem vindo aqui com o Darlan há muito tempo em nossa igreja, participando das atividades da nossa igreja. E a gente ter uma pessoa que pode nos ajudar numa área profissional e trazendo uma palavra à nossa igreja, vai ser muito importante nessa manhã. Eu quero agradecer a ela ter aceitado o nosso convite e eu quero orar por ela nesse momento, para que Deus esteja usando ela no conhecimento que ela já tem, mas principalmente no Espírito Santo de Deus, como uma ferramenta de Deus a nos ensinar nessa manhã. Eu quero também, mais uma vez, agradecer a presença dos jovens que estão aqui nos visitando, do Paulo, que está aqui também nos visitando essa manhã, da Nelly, que está lá atrás com a gente. Obrigado pela sua presença. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Pai, nós queremos te pedir que Tu possas estar usando, Senhor, na sua instrumentalidade, a sua serva, falando, Pai, a nós através dela. Que o Teu Espírito Santo possa ungí-la e que aquilo, Senhor, que precisamos, Senhor, do conhecimento psicológico também, esteja sendo ensinado nessa manhã a nós, para que nós possamos entender, Senhor, tudo aquilo que precisamos nessa área do profissional. Mas, principalmente, Pai, que Tu possas usar a Tua serva com o Teu Espírito Santo para falar a nós, Senhor, através da boca da Tua serva. Usa, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Bom dia. Eu estou sem óculos, eu não sei se é o Jonas ou se é o filho dele que está ali em cima. Oi? Ele está ali, agora eu enxerguei, eu só vi a cabeça. Bom dia, irmãos. Eu vim falar sobre algo que, como o pastor falou, às vezes acontece dentro da nossa casa, e ou a gente não se dá conta, ou a gente não sabe como lidar com essa situação, né? E é mais normal do que a gente imagina. E, normalmente, como eu não falo na igreja, e eu acho uma responsabilidade muito grande estar aqui em cima, eu trouxe de uma forma mais fácil, tentei trazer de uma maneira mais fácil, para que a gente que acredita, que tem fé, possa entender que, diante do que a gente acredita, diante do que a gente sabe do poder de Deus, é possível ter cura. E eu vou falar mais à frente, vocês vão entender o porquê, porque eu estou falando isso. Tá? Rapidamente, pastor, eu nem ia falar sobre mim, mas o pastor falou. Eu não atendo paciente, eu não me permito fazer isso, porque é uma responsabilidade também muito grande, mas eu convivo com pessoas, porque eu me especializei em psicologia industrial e organizacional, em saúde mental, e preferi tomar esse caminho, porque eu estou com essas pessoas 8, 9 horas do meu dia ali, né? Então eu acompanho a vida dessas pessoas e prefiro estar perto delas, para que eu possa ter mais propriedade, e não só ouvi-las, mas viver com elas ali dentro, para que eu possa ajudá-las de uma maneira maior. E esse foi o caminho que eu escolhi. Mas eu faço terapia, acho que todo mundo deveria fazer, porque é uma ajuda para que você tenha ferramentas de autoconhecimento e você saiba administrar tantas emoções que o ser humano possui, né? Eu acho que ninguém conhece ninguém, só Deus conhece a gente profundamente. Então, nós temos muitos ciclos na vida e as nossas emoções, elas vão sendo guiadas por esses momentos. Mas só Deus consegue ter o poder
de nos ajudar a nunca ir para outros caminhos a não ser aqueles que levam a gente para o caminho do bem, né, da verdade e da vida. Então, eu queria... Pode passar, Raniel. Eu trouxe aqui uma palavra, e que depois eu queria que vocês pensassem muito nas pessoas que vêm à cabeça de vocês, que sofram de depressão, que tenham algum transtorno, seja lá ele qual for, porque existem inúmeros tipos de transtorno, mas que vocês pensassem nessas pessoas, mentalizassem essas pessoas, para a gente orar em relação a essas pessoas, pela vida emocional dessas pessoas. Então, em Filipenses, fala assim, 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentei seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, como o Zeniel falou ali, né, que excede todo o entendimento, é uma coisa que não conseguimos explicar, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. E eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês e pensassem nessas pessoas, pessoas próximas ou pessoas longe de vocês, pessoas que alguém contou para vocês que esteja em depressão, que esteja sofrendo, né, por alguma doença mental, por alguma fobia social, por alguma fobia de comunicação, algum transtorno, para que vocês pudessem, em oração, ajudar essas pessoas. Então, a gente vai orar, tá? Deus, muito obrigado, primeiramente, por estar aqui. Eu não sei nem por que o Senhor me colocou aqui, mas com meu coração muito humilde, eu estou aqui para orar por essas pessoas. Que todas essas pessoas que estejam na mente dos nossos irmãos aqui hoje possam ser abençoadas com cura, com Tua graça, Teu poder, Tua alegria, que elas possam voltar a sorrir, que toda dor do coração delas possa ser eliminada, que toda irritabilidade, Senhor, seja equilibrada, que as emoções sejam fortalecidas, que o físico dessas pessoas possam ter saúde para caminhar, para andar, para sorrir, para trabalhar, para levantar todos os dias, para que essas pessoas possam movimentar a vida delas de maneira plena, de acordo com os Teus planos, de acordo com tudo aquilo que o Senhor planejou para essas pessoas. Porque a Tua palavra traz alegria, traz conforto, traz refrigério, traz amor, cuidado. E tudo que relaciona a Tua palavra traz o quanto o Senhor é cuidadoso e amoroso em relação a todo tipo de vida. E que essas pessoas possam se libertar, bioquimicamente falando também, porque a gente acredita que há cura de todo transtorno, de todo medo, de toda escuridão, de tudo que habita no coração delas e que não é um desejo do Senhor para esse coração, que elas possam seguir a vida delas conforme o Senhor deseja, conforme o Teu plano. Em nome de Jesus, amém. Pode passar, Daniel. E quando foi, isso eu pergunto a vocês, né, a última vez que vocês pensaram na saúde mental de vocês? Nos pensamentos de vocês, naquilo que vocês trazem todos os dias quando vocês acordam para a mente de vocês. Existe uma teoria que fala que a gente vai para a academia malhar, a gente malha o físico, né, malha o corpo. A gente vai, às vezes, para a academia da mente? Não, nunca vamos, né? Não tem. Então, o quanto a gente cuida desse tipo de saúde, que é a saúde mental? Qual é a importância que isso tem para a nossa vida? Lembrando que, assim, o cérebro, ele rege, né, todos os comandos do corpo. Então, ainda que você pague a academia, ainda que você precise ir para a academia, se você não pensar que você, né, precisa ter essa disciplina ou que você não vai conseguir, porque o que comanda é o seu cérebro. É uma máquina inexplicável, muitas coisas ainda precisam ser descobertas em relação ao cérebro, mas a gente sabe que é ele que comanda todas as outras partes do corpo, né? Pode passar, Daniel. E aí o que eu acho importante?
a vida da gente, ela nunca vai estar 100% em tudo, né? Ela nunca é uma linha em perfeito equilíbrio. Porque a gente tem as adversidades da vida, as escolhas, né? O livre-arbítrio. Então, nunca vai estar 100% relacionamento, 100% trabalho, 100% saúde física, 100% saúde mental. Nunca tudo vai estar 100%. Seria o ideal. É o que Deus planeja para a nossa vida, né? O equilíbrio da vida. Mas não vai estar por muitas coisas que a gente já entendeu. Mas é importante nós estarmos em equilíbrio. E é possível. Só que a mente precisa estar em equilíbrio, o corpo precisa estar em equilíbrio e a espiritualidade precisa estar em equilíbrio, né? É um pilar do ser humano. Nós temos esses três pilares, né? O corpo em equilíbrio, a gente consegue se movimentar, a gente segue. A mente em equilíbrio, ela comanda esse movimento. E a espiritualidade, a gente sabe que é o que alimenta nosso coração, a nossa mente e o restante do nosso corpo mesmo, para que tudo aconteça ali como uma roda mesmo, como um ciclo, tá? E isso é possível, encontrar esse equilíbrio é possível. Pode ir, Daniel. E aí eu trouxe aqui as principais emoções, as emoções primárias que nós chamamos na psicologia, né? É a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo, o desprezo e a surpresa. Quando eu olho para isso, e claro, existem outras emoções, mas quando eu olho para isso, eu vejo que somente uma é positiva. Só a alegria, dentro desse contexto, é uma emoção positiva, né? Então, eu falo sobre o esforço que a gente precisa ter para nos mantermos numa energia positiva, numa esfera positiva, né? Porque todos os outros nos remetem a algo que não é bom para a gente, que não traz um equilíbrio, né? E aí, novamente, eu botei aí 2 palavras que eu acho que são importantes para a gente refletir. Em Salmos 16 fala assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Porquanto Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Porquanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Também a minha carne habitará em segurança. E em João 15 fala: tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, em Salmos fala sobre o coração, fala sobre a mente, né, que é o que a gente acabou de ver aí no pilar. E em João fala sobre a alegria completa. Então, o que a gente precisa fazer, né, se alimentando de coisas boas para que a alegria se sobressaia diante das outras emoções. Tá? É um esforço mesmo, é um exercício. E a Bíblia nos ajuda a entender que a graça de Deus ela é muito perfeita quando ela nos traz alegria, porque ela não nos traz qualquer alegria, ela traz uma alegria completa, né? E o que é o transtorno depressivo? Como eu falei para vocês, existem vários tipos de transtorno, né? Mas o depressivo, que é o que leva, na maioria das vezes, ao suicídio, ele é um transtorno mental, associado a sentimentos de incapacidade, irritabilidade, pessimismo, isolamento social, perda de prazer, déficit cognitivo, e aí a gente fala sobre memória e alguns mecanismos mesmo físicos, baixa autoestima e tristeza, que interferem na rotina. O transtorno depressivo, ele só é diagnosticado quando ele consegue te paralisar. Pode passar, Niel. Quando a gente para a nossa rotina, quando esse transtorno interfere no nosso cotidiano, é que ele é diagnosticado, né? Porque ele, de fato, incapacita você de andar, de se movimentar. A gente está falando aqui o tempo todo sobre movimento, né? E ele te traz muitas emoções que tornam essa rotina muito difícil de seguir. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês perceberem o quanto é difícil se colocar nesse lugar de depressão, né? Quem não tem ou nunca teve, é difícil você olhar para o outro e não achar que é um teatro, ou é uma palhaçada, ou é algum mecanismo de fuga, né? Então, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês entenderem o quanto isso é difícil.
Bom dia, Giovana. Como vai? Beleza? Olá. Isso. Eu sou Renato Caldas. Nós estamos aqui fazendo um teste, um curta-metragem. A característica principal do seu personagem é que ele sofre de depressão. Pegou de surpresa agora. Como que você faria um personagem com essa característica? Quando você quiser. Deixa eu só pensar um pouquinho. Posso fazer um texto? Pode. Posso trabalhar por aqui? Em pé, né? Não posso pegar uma cadeira. Pode. Quer pegar uma cadeira? E tem um tempo, você quer... Pegar uma cadeira não paga nada. O mundo pra mim já não tá mais colorido, sabe? Parece tão cinza. A presença das pessoas me incomoda um pouco. Eu sinto medo também. Mas eu sempre passo que tá tudo bem. Sabe o que é você não ter motivo de acordar? Eu às vezes fico me perguntando o dia que tudo isso vai acabar. Não era ódio, não era raiva, não era rancor. É como se... Você tem que sentir pra entender. Você não vai conseguir entender. Você não vai conseguir entender. O medo do meu coração parar, ou talvez fosse até bom se ele parasse. Será que eu tô perdendo a vontade de viver? Bacana. Se isso de fato fosse um teste para um curta-metragem, provavelmente você não seria aprovado, porque o que você nos mostrou foi uma pessoa triste. Na verdade, a depressão é muito mais do que isso. Depressão tem uma série de sintomas, a falta de sono, falta de atenção, abuso de medicamento, até diminuição de peso. E o que a gente está fazendo aqui, na verdade, não é um teste por um curta-metragem. Tem várias outras câmeras, está sendo gravada por várias outras câmeras. É uma ação do Setembro Amarelo, para mostrar para as pessoas que depressão não é só tristeza. Milhões de pessoas não entendem a gravidade desse problema. Foi uma surpresa, né? A gente não sabia exatamente o que seria. É um desafio, né? Na verdade, ainda assim, então... faz uma pessoa com depressão. E encenar como atriz, dependendo do sentimento que é pedido, às vezes você não tem de onde tirar. Tem tanta gente que passa por esse problema. Ele não percebe que ela está indo para um poço sem fundo. Sensações de medo. Você tá numa caixa e você não consegue sair. Médico, recém-formado, maravilhoso, no auge da idade, só que ele não queria viver. Ela começou a se isolar, ela não saía mais do quarto. E aí ela se jogou do prédio. E ele não conseguiu. Para o ator é muito lindo, é importante trazer um assunto tão, delicado. Muito obrigado. Imagina. Só de eu desabafar, já tá bom. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Raniel. Deu para entender um pouquinho, assim? É tudo que impede você de seguir. Quando você é alterado na rotina, no seu cotidiano, a gente precisa alertar, né? A gente precisa estar em alerta, ficar atento aos sinais, porque muita gente ali, você viu ela falando, não tinha de onde tirar para interpretar, porque eu não vivi isso. E já uma outra pessoa tinha depressão, estava ali no teste, e desabafou no teste. Depois tem um outro vídeo, ela desabafando, chorando muito. E essa questão da gente achar que o depressivo ele fica na cama, ele não levanta da cama nunca para fazer nada, ele só fica na cama o tempo inteiro, isso já passou. Raros são os depressivos que ficam na cama e não levantam, não fazem nada, né? O depressivo ele vai trabalhar,
O depressivo, ele bota ali uma máscara do sorriso, ele levanta, ele vai trabalhar, ele vem à igreja, né? Ele vai jogar bola, ele vai malhar, mas ele é depressivo, né? Ele está aqui no nosso meio. Pode passar, Daniel. E aí, quais são as principais causas da depressão? Antigamente não se falava sobre genética. Achava que se minha mãe tem, não tinha nada a ver eu ter ou não ter. Mas a genética, ela corresponde a 40% hoje da suscetibilidade para que você tenha a depressão. Tá? A bioquímica cerebral, que é quando os neurotransmissores eles estão em desequilíbrio, e junto uma coisa na outra, né? A genética faz com que o neurotransmissor ele não tenha um funcionamento ideal. E os eventos vitais, que a gente chama de estresse, né? Estresse pós-traumático, estresse pós-parto, todos os tipos de evento que levam a gente à exaustão, eles tendem a desencadear o transtorno depressivo. Tá? E aí os fatores que podem contribuir para esse gatilho, a gente chama de gatilho, né? Porque muita gente fala assim, ué, ele estava bem, e aí do nada ficou mal, do nada começou a chorar, do nada saiu correndo, do nada pegou o carro e foi embora. Não é do nada, nunca é do nada. O depressivo ele começa a entrar no estado de depressão 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos antes do diagnóstico completo, né? Ou de ele acometer alguma situação em que as pessoas não entendam, sair correndo, né? Se jogar de algum lugar, isso acontece bem antes, nunca é do nada. Então, o histórico familiar, às vezes uma desestrutura na família, né? Quando ele presencia algumas situações de violência, de gritaria, uma falta de harmonia na família, pode ter algum gatilho de transtorno. Transtornos psiquiátricos correlatados, então, às vezes o depressivo, ele tem algum outro tipo de transtorno. Ele pode ter o transtorno social, um transtorno de comunicação, um transtorno... enfim, são tantos, gente. Ele pode ter TDI, TDAH, né, que é o transtorno de atenção, um excesso de pensamento... O estresse crônico, e aí vem por trabalho, relacionamento, a rotina mesmo estressante com filhos, as tarefas, né, excessivas, as disfunções hormonais e a ansiedade crônica, elas às vezes estão ligadas. As disfunções hormonais normalmente atingem as mulheres, né, nós estamos mais propensas a ter depressão do que os homens. O excesso de peso, porque ele afeta não só a saúde física, mas a autoestima, a família, né? Muitas pessoas precisam estar disponíveis de uma maneira diferente para essa pessoa. O sedentarismo e a dieta desregrada, que aí leva ao excesso de peso e dá o gatilho aí da depressão. A enxaqueca crônica, quem tem enxaqueca... Alguém tem enxaqueca aqui? A enxaqueca crônica, ela também pode despertar no indivíduo o transtorno depressivo, porque normalmente ele não consegue ficar na claridade, a dor fica latente durante muito tempo do dia, né? Dói o ouvido às vezes, dói a nuca, ele sente dor muscular, ele não consegue se movimentar, fica tonto, causa enjoo, então também pode dar o gatilho do transtorno. Separação conjugal, e aí como qualquer outra separação, né, seja de uma amizade, alguém da família, a perda de alguém, e aí uma separação também pode desencadear a depressão, porque ela causa o luto, e o luto também é um gatilho depressivo. Fatores genéticos, como eu falei para vocês, hoje corresponde a 40% dos casos de transtorno depressivo. O uso excessivo de internet e redes sociais, hoje é um dos principais pontos de atenção, inclusive dos pais, porque o suicídio de jovens tem aumentado muito de 2016 para cá.
Então, esse excesso de informação, e aí junto de comparação, né, tanto material como estético, né, como físico, do que a internet propõe para a gente, traz aí um fator muito importante para que os jovens tenham uma confusão e acabem cometendo algum suicídio, porque já estava ficando depressivo pelo excesso dessas informações. E os vícios, né, gente? Cigarro, álcool e drogas. E aí eu não boto aí, mas eu falo sobre o açúcar também. O açúcar já pelo Ministério da Saúde, credibilizado a ser uma droga, né? E quando a gente para analisar, ele é do mesmo componente do álcool. Então, tanto o açúcar quanto o álcool, eles causam o mesmo tipo de vício, tá? Pode passar, não. E aí, quais são os sintomas? O humor instável, irritabilidade, ansiedade, angústia, o desânimo ou cansaço, não sentir alegria e prazer em atividades que anteriormente eram coisas que você conseguia fazer e te traziam muita alegria. O desinteresse e a indiferença, que a gente chama de apatia. Quando a pessoa fica apática, gente, precisa de ajuda, assim, precisa levar para algum lugar, precisa levar num psicólogo e num psiquiatra para que ela entre com a medicação. A apatia, ela não é normal e ela é um dos principais sintomas do que leva as pessoas a paralisarem a sua rotina. Tá? O medo, a insegurança, a desesperança, o desamparo e o vazio, ideias frequentes e desproporcionais de culpa. Ele se culpa por tudo, depressivo, né? Qualquer coisa causa culpa nele. Se a mãe fala assim, hoje eu estou vendo que você não está bem, eu vou ficar em casa, ele se sente culpado porque a mãe deixou de trabalhar ou de fazer alguma outra atividade para ficar com ele em casa. A interpretação distorcida e negativa da realidade, dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento, as memórias curtas, né? Por exemplo, vai ali e pega para mim um saco plástico e a pessoa retorna com outro objeto que não é aquele. Frequentemente, isso também pode ser um alerta, tá? Ela não está ali, né? Ela não está concentrada, ela não está ali vivendo aquele momento presente. Então, isso pode acontecer também. A diminuição da libido, perda ou aumento de apetite, e aí, consequentemente, ou o aumento de peso ou a diminuição do peso. Insônia, e também, normalmente, o transtorno depressivo, ele começa com a dificuldade de dormir, né, a alteração do sono, ou ele dorme muito, ou ele não dorme nada. E a depressão, ela faz isso, né, ela traz um desequilíbrio em tudo na nossa vida. Dores e outros sintomas físicos são justificados por problemas médicos, como as dores de barriga, má digestão, azia, diarreia. Muita gente tem dor no estômago, né, fala, estou com muita dor no estômago. E isso tem um fator aí científico mesmo, porque a maior parte da alimentação ali, né, do componente do neurotransmissor, ele começa no sistema digestivo. Então, precisa estar funcionando bem para que a serotonina ela seja produzida. Vou falar sobre isso mais à frente. Pode passar, né? E o diagnóstico, gente, não é qualquer pessoa que pode dar o diagnóstico de transtorno depressivo ou qualquer outro tipo de transtorno, né? É um diagnóstico médico, a pessoa precisa ir no psiquiatra para que ela seja diagnosticada. Lá ele vai fazer um questionário, vai perguntar um histórico familiar, e o que ele mais vai... Obrigada, Érica. O que ele mais vai querer entender é o tempo, porque, como eu falei, é de 1 ano a 2 anos que isso começa, o tempo que você já está com aqueles sintomas. Porque existe um histórico para trás, inclusive o histórico familiar, se a mãe teve, o pai teve, a avó, o avô, para que esse médico entenda esse contexto, né? Em último caso, ele vai levar a pessoa para uma tomografia, vai levar a pessoa para um exame clínico, mas normalmente o psiquiatra ali, já numa anamnese, consegue identificar o porquê e se ele está com transtorno ou não. Pode passar. A depressão, ela tem 3 níveis, tá? O leve, o moderado e o grave. Então, o médico ele também vai passar a medicação de acordo com o que ele entende ali que está o seu nível de depressão. E muita gente confunde depressão e tristeza, né? A tristeza, para vocês entenderem na hora que vocês perguntarem para alguém, o que está acontecendo, né? E a pessoa fala, eu estou triste. A tristeza, ela tem um motivo, a pessoa consegue te explicar o porquê que ela está triste.
Eu estou triste porque eu briguei com a minha filha. Eu estou triste porque eu não estou numa fase boa, porque eu estou estudando muito e não passo para um concurso. Eu estou triste porque meu cachorro ficou doente. Eu estou triste porque eu perdi uma amiga. A tristeza, ela tem um motivo, a pessoa consegue te explicar. E ela tem um tempo ali, né, de maturação dentro do nosso pilar ali de ser humano. Ela vai aí de 2 dias até 2 semanas. Depois, se ela passar, está tudo bem. Você só estava triste e é normal estar triste. Mas se ela não passar, a pessoa precisa ficar em alerta, né? Ou se ela oscila, se você passa 2 semanas bem, 3 dias mal, 1 semana bem, 2 semanas mal, e assim vai por meses, também é um sinal de alerta, porque é quando começa aí aquela janela de tempo ali da depressão. Tá? E o tratamento? Normalmente é através da terapia e do medicamento. Tá? O transtorno depressivo mesmo, ainda que seja leve, ele precisa de medicação. Normalmente são associados o antidepressivo com o ansiolítico, que são os calmantes, né? Quando é um transtorno de ansiedade, só é utilizado o calmante, que é o ansiolítico. Quando é um transtorno depressivo, normalmente relaciona-se 2 medicamentos, que é o antidepressivo e o ansiolítico. Tá? E aí, falando um pouquinho sobre a medicação. Muita gente não aceita a medicação por achar que a medicação vai viciar, que você vai ficar viciado na medicação, dependente da medicação. Não funciona assim, gente. Hoje existem mais de 30 antidepressivos no mercado e a tecnologia desses medicamentos são muito avançadas hoje em dia. Eles não causam dependência no nosso organismo. O que pode acontecer? Você está no meio do tratamento e, de repente, você não foi no médico, mas você acha que você já está bem. E aí você para de tomar a medicação. Quando você para de tomar a medicação, imediatamente, todo o funcionamento do seu cérebro olha e fala assim, ué, o que aconteceu? E aí ele vai bem. Só que daqui a pouco, um daqueles fatores que contribui para a depressão chegam até você de novo. Ou você presencia alguma briga na família, ou você começa a ficar estressado novamente no trabalho, ou você tem uma enxaqueca crônica de novo, ou você passa por alguma situação que te gera o gatilho, você vai ter uma recaída. Você vai precisar do medicamento novamente para regularizar todo o funcionamento do neurotransmissor. E aí você acha que você está dependente do remédio, mas você não está. É porque você teve um outro episódio que te gerou um gatilho e despertou novamente o transtorno em você. Então, é muito importante a gente entender que a medicação, ela não vem para te causar nenhum mal. Ela vem para te ajudar. Ela vem para fazer você voltar à sua rotina. Voltar a ir à igreja, voltar à academia, voltar para a escola, né? Caso você realmente esteja com um transtorno depressivo. Eu tenho muito medo quando eu falo isso, porque as pessoas podem se automedicar. Porque chega ali no trabalho e fala assim, eu tomo 2 gotinhas de Rivotril e fico bem. Sabe aquele? Sabe a sertralina? Eu tomo sertralina e não dá nada. Toma, pode tomar. Eu tenho uma cartela que eu não uso mais, te dou. E aí a pessoa toma, porque não dá nada nela, vai dar em mim? Vai dar em você. Cada organismo funciona de uma maneira diferente. Cada organismo recebe esse medicamento de forma diferente. Então, às vezes ela não sente nada, para ela é muito positivo, para você não vai ser. Você precisa ir ao psiquiatra, tá? Volta lá rapidinho só, Raniel. Antidepressivo e peso corporal. Tem relação? Tem, porque alguns antidepressivos, ou ele te dá mais apetite, ou ele te dá menos, né? Existe um medicamento chamado Zetron, que eu não sou psiquiatra, mas eu não recomendaria para nenhum jovem, porque ele é um medicamento forte, ele tira apetite, então a pessoa tem uma alteração de peso, sim, porque ele altera o apetite da pessoa, e além disso, ele não pode ser combinado com nenhuma bebida alcoólica, nenhuma. É um antidepressivo muito perigoso, porque se ele é combinado com alguma bebida alcoólica, a pessoa passa vergonha na rua, tá?
Alguns antidepressivos têm efeito sedativo e outros não. Sim, alguns eles têm um componente ali que fazem você ficar mais relaxado, assim como os ansiolíticos, tá? Os ansiolíticos, eles têm sedativo, é um sedativo. E para a gente parar para pensar, gente, vocês nem sabem, mas muitas medicações que a gente toma para obesidade, eles têm antidepressivos. E aí a gente acha que está tomando medicamento para pressão, para obesidade, para qualquer outra coisa que seja, e está tomando antidepressivo, tá? Então, assim, tomar cuidado com preconceito sobre a medicação também. Antidepressivos podem demorar a funcionar, dependendo do organismo. Então, você toma uma medicação hoje, né? Você inicia o tratamento hoje. As 2 primeiras semanas são muito difíceis, porque ele altera mesmo o seu funcionamento até adequar, até equilibrar ali os neurotransmissores. Então, você pode ficar muito feliz, cheio de energia, pode te dar um pico, né, de humor. De repente, no dia seguinte, você se sente triste, arrasado, você tem vontade de chorar. É normal. Nas 2 primeiras semanas que a medicação está começando a fazer efeito no organismo, você ter muitas alterações, não conseguir dormir, e aí você começa a achar que o medicamento não é para você, que você está ficando pior. Mas não é assim, é preciso esperar o tempo da medicação agir, tá? Tem gente que demora aí até 2 meses para que a medicação comece a equilibrar os neurotransmissores, comece a equilibrar os seus hormônios. Quem toma antidepressivo pode beber álcool? Eu não recomendo, tá? Porque a gente, quando consome o álcool, a gente acha que está tudo bem, que vai aguentar como aguentava antes do antidepressivo, e, de repente, você não se dá conta, ele combina ali com a medicação e vira uma chave, né? A gente precisa prestar muito atenção nisso, porque, dependendo da medicação, a gente faz coisas que a gente não faria estando na nossa consciência plena. E antidepressivo afeta a libido e o sono? Sim, também. Tá? E aí é importante você conversar com a sua família, conversar com o seu parceiro sobre qual é a prioridade que vocês vão dar. Você quer ficar bem? Né? Você quer ter uma vida saudável? Ou você vai priorizar um outro momento? Então, assim, é importante a gente falar sobre a saúde do casal, né? É um conjunto de coisas. Então, para que você tenha um casamento saudável, para que você tenha um relacionamento saudável, tudo precisa estar ali caminhando, né, plenamente, e não só uma coisa, né? Ainda mais quando a pessoa está precisando desse tipo de ajuda. Pode passar, né? Segundo a OMS, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. O Brasil ele consome ansiolítico num nível muito alto. O nosso mercado farmacêutico está lucrando absurdamente com os ansiolíticos, e eles estão produzindo cada vez mais, né? E a gente está comprando e consumindo cada vez mais. E é o 5º país mais depressivo do mundo. Isso só a tendência que a gente chama ali, estudando, é aumentar. Em 20 anos, a OMS classifica a depressão como uma doença que vai acometer as pessoas mais do que o câncer, mais do que outra doença que a gente pega aí de bactéria, de vírus, né? Pode passar, né? E aí, quando eu falo sobre a questão bioquímica do cérebro, eu vou falar sobre isso agora. Pode passar, né? O que acontece com o nosso cérebro quando a gente fica em depressão, né? A gente tem alguns neurotransmissores que fazem ali o funcionamento da nossa máquina cerebral. Quando eles entram em desequilíbrio, quando eles não estão funcionando, quando eles não conseguem comunicar um neurônio com o outro, porque eles são responsáveis pela informação, a gente começa a ter os sintomas depressivos. Então, só para vocês entenderem, assim, podia desenhar, não vou conseguir. Aqui está um neurônio e aqui está outro. Nesse meio aqui tem aquelas ramificações, né? O que fica ali no meio é o neurotransmissor. Normalmente, a serotonina, a noradrenalina e a dopamina são os responsáveis pelo bem-estar, pelo espaço cognitivo, pelo sono, pelo humor. Eles que não estão funcionando bem, não estão interagindo, não estão fazendo a comunicação correta entre um neurônio e outro, e a gente começa a ter os sintomas da depressão. Tá? É isso que acontece.
E que, bioquimicamente falando, não existe cura. Por isso que eu falei para vocês lá no início que a gente precisa acreditar mesmo em Deus. Porque a parte química, eles classificam como se não existisse a cura. Porque você pode ter uma recaída, né? Você pode ter um gatilho emocional e aí, novamente, o neurotransmissor ficar em desequilíbrio. Tá? Eu trouxe... onde eu trabalho, a gente costuma pedir redação às pessoas, né? E eu sou grafotécnica também, então grafologia é um estudo do sistema da escrita. Essa redação é a redação de uma pessoa depressiva. Então a gente consegue ajudar muitas pessoas no trabalho, ou até mesmo estou levando essa informação para que vocês tenham um entendimento. De repente, vê uma redação, vê alguma coisa que a pessoa escreveu e nota-se que a pessoa não está bem, tá? Vocês veem que o texto vai caindo, isso não é bom, não é algo que seria o normal de uma redação, ela precisaria estar paralela, tá? Ela tem muitos reforços, está vendo? Muitos recortes ali, muitas emendinhas nas letras. Não dá para ver direito, depois eu posso passar isso para vocês, um outro material. As letras ovais, que são o A, o O, o G, o P, eles ficam abertos, eles não completam a volta toda da letra. Então, isso também é um indício de que a pessoa não está bem. Normalmente a pessoa está mentindo, normalmente a pessoa está não querendo falar algo. Então, é um indício, tá, gente? E os Fs parecem facas, é um traço de agressividade, de irritabilidade. Então, esses Fs, essas palavras que têm traços para completar, se elas estiverem em forma de faca, em forma de furando quase o papel ali, também não é um bom indício. E a letra T, que normalmente fala muito sobre o estado emocional da pessoa, se o T, a haste vai para baixo, a pessoa também não está bem, tá? A grafologia é muito usada em perícia técnica, né? Normalmente para desvendar algum tipo de crime, alguma coisa, mas no meu trabalho a gente também usa. Eu leio todas as redações e se você parar para ler o conteúdo, às vezes a pessoa escreve que não está bem, né? Então é importante a gente prestar atenção num todo, né? Para saber como ajudar essas pessoas. Pode passar, né? E como é que a gente aumenta os níveis de serotonina, né? Como é que a gente faz com que esse neurotransmissor ele seja produzido em maior quantidade e a gente volte a sentir bem-estar, ficar com o humor equilibrado? A gente precisa ter uma nutrição rica em triptofano. A gente não produz triptofano, né? Que é um aminoácido. Então a gente adquire ele através de carne, normalmente peixe, atum, tem muito triptofano. E fibras, né, para que o nosso intestino funcione muito bem. O triptofano, se você for numa nutróloga, além de procurar o psiquiatra, né, o psicólogo, se você for numa nutróloga ou numa nutricionista, ela pode formular triptofano para você tomar, né? Não faz mal, tá, gente? É um aminoácido que a gente não produz. Então, ele contribui muito para o metabolismo da serotonina. Praticar exercício físico, é importante que você caminhe, que você faça algum tipo de esporte, algum exercício físico, porque também estimula a produção de serotonina. Uma boa ingestão hídrica para o equilíbrio da flora intestinal, por isso que eu falei com vocês sobre a maior parte ali da serotonina presente no nosso organismo, cerca de 95% dela é produzida no aparelho digestivo ali. Então, o quanto é importante a gente manter esse aparelho em funcionamento de uma maneira saudável, né? Bebendo água, colocando coisas que não sejam drogas, né? O açúcar para o nosso organismo, tá? O açúcar, ele inflama o organismo. E tomar sol. Por que tomar sol? Por que as pessoas dizem, tem que pegar sol, vitamina D, vitamina D. As pessoas só sabem que precisa da vitamina D, mas não sabem para quê, né? A vitamina D, ela faz com que aumente a quantidade de triptofano no nosso organismo. E aí, tendo triptofano, ele faz ali a transformação para serotonina. Quanto mais triptofano, mais serotonina a gente tem no nosso organismo, tá? E aí, gente, menos dependente de remédio a gente vai ficar, né? Melhor a gente vai ficar de humor, de sono, tudo isso.
Por que às vezes o depressivo ele não tem tanta vitamina D? Porque normalmente, quando ele está num estado moderado a grave, ele se isola, ele fica em locais fechados, né, sem luz, e aí mesmo que não vai produzir triptofano. E aí a gente chega ali ao caso do suicídio, né? A OMS, ela classifica o suicídio como multifatorial, ou seja, ele tem inúmeros fatores que não são explicáveis. A pessoa cometeu suicídio, não dá para a gente dizer o porquê exatamente, porque muitas coisas podem ter acontecido com essa pessoa, muitos pensamentos podem ter acometido essa pessoa para que ela fizesse, né, o ato de se suicidar, tá? E isso não atinge, gente, classe social, né? Qualquer um pode ter transtorno depressivo, independente da idade, do gênero, de onde vive, como vive. Como eu falei para vocês, a pessoa pode estar aqui na igreja, né? Não é porque acredita em Deus e tem uma fé muito grande que a gente não tem, porque é uma coisa bioquímica, é uma coisa do organismo, é um fator genético, a gente não controla isso. Então a pessoa pode estar aqui dentro da igreja, como que a gente vai ajudar essas pessoas, né? Só que a cada 40 segundos no mundo alguém comete um suicídio, tá? Tá lá no site do Ministério da Saúde. E a cada 20 segundos alguém tenta um suicídio. A cada 13 minutos no nosso país acontece um suicídio também. Então, enquanto a gente está aqui, muitas pessoas podem ter se machucado, né? Ou ter conseguido o que no ato de impulsividade ela tentou. 90% dos suicídios podem ser evitados. Por quê? O suicídio ele é um ato de desespero. Pode passar, né? O suicídio ele é um ato de desespero. Então, esse ato de desespero, esse descontrole, ele passa ali entre 15 a 20 minutos. Então, se a gente souber conduzir com essa pessoa de uma maneira a acolhê-la e a ouvir, a gente consegue prevenir esse suicídio, né? É uma taxa muito alta para que a gente consiga. Então, se 90% a gente consegue reduzir, evitar, por que a gente não tenta ajudar quando a gente se depara com uma situação dessa? Muitas vezes porque a gente não sabe como. E aí, assim, o como é ouvir, perguntar e ouvir, tá? Porque a pessoa normalmente só quer falar. Por que ela está desesperada, né? Existe um telefone que é do Centro de Valorização à Vida, que é o 188, que no momento de suicídio, né, no momento de desespero, a pessoa liga. Essa pessoa que está lá no 188, no Centro de Valorização à Vida, que funciona 24 horas, ela atende, ela não fala nada, ela só te escuta, né? E muitos suicídios são evitados porque a pessoa liga para esse telefone, né? Então, assim, além disso, o posto de saúde oferece tratamento e os CAPs também, né, que são os Centros de Apoio Psicossocial. O que leva a pessoa a cometer suicídio hoje em dia? Drogas, e as drogas sintéticas estão tomando conta, né, e são as que mais afetam o cérebro. Então, as drogas químicas, né, o ácido, a bala, o que normalmente se vê em classes sociais até mais altas, porque são drogas caras, são as drogas que mais afetam aí os neurotransmissores. A rede social, e aí é o que eu falei, a gente entra no modo comparação, né, de corpo, de bem material, carro, casa, beleza. O tempo todo as pessoas estão atrás do perfeito, né, da felicidade, e acham que uma coisa está ligada à outra e cometem aí, vão ficando tristes porque não conseguem um carro, uma casa que o outro tem, né? A grama do outro parece ser sempre mais verde, mas às vezes o outro, com tudo que ele tem, ele também não está bem. Quantidade e velocidade de informação e produtividade. Hoje a era da produtividade toma conta da gente, então a gente precisa ser produtivo 100% do tempo, a gente não pode parar. Senão vem outro e toma seu lugar, vem outro e consegue seu emprego. A velocidade com que as coisas estão faz com que a gente não tenha tempo de respirar, de meditar, de pensar, de se preparar, de olhar para a gente, né, de se autoconhecer e se autorresponsabilizar. Então, isso também é uma coisa que não favorece muito. E a falta de ferramenta de autoconhecimento, que foi o que eu falei agora. A terapia vai te ajudar a ter autoconhecimento, tá? Pode passar, Raniel. E como a gente pode ajudar?
evitando estímulos negativos. Muita gente fala assim, você está assim porque não tem nada para fazer, vai arrumar uma roupa para lavar, para de palhaçada, isso é mimimi, né? Ao invés de ficar aí, vai fazer alguma coisa para mim, vai no mercado, toma isso aqui. Vai. Então, assim, não é mimimi, gente. Se a pessoa está dizendo que não está bem, e isso não é de agora, é preciso ficar em alerta. Então, a gente evitar esse tipo de frase, esse tipo de colocação, ajuda. E acolher, ouvir, né? O acolhimento, ele é assim, a melhor maneira da gente ajudar. Ainda que traga um sentimento de impotência para quem está ouvindo, eu só posso ouvir? Não posso fazer mais nada para essa pessoa? Ouvindo, acolhendo, você já está fazendo muito, tá? E aí eu trouxe, né, em Provérbios 12, fala: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Então, a gente pensar aí em levar alegria, né, para essa pessoa, levar uma palavra positiva para ela. E como a gente acredita, né, que Deus pode trazer isso, porque é o plano de Deus para a gente, para que a gente seja feliz, né, para que a gente tenha uma vida plena, é isso que a gente precisa levar para essa pessoa, tá? Pode passar, Nil. E aí eu vou finalizar para vocês dizendo que tudo que engrandece a gente exige um esforço da gente. Então, a gente precisa se esforçar mesmo para que a gente fique em equilíbrio, né? Até porque a gente sabe que existe também um esforço do outro lado de fazer com que a gente não fique bem, né? Então, é uma guerra, né? Uma guerra ali todos os dias. Como é que a gente vai ganhar essa guerra, né? Porque Deus ganhou essa guerra pela gente. Como é que a gente vai ganhar essa guerra? Alimentando o nosso coração de coisas boas e do que a gente acredita, porque a gente está aqui, porque a gente tem fé, né? E aí, em João 16 fala: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente também pode vencer e ajudar outras pessoas a vencer. Eu acho que é o nosso propósito de vida, além de outros, a gente pode acrescentar esse também. O quanto a gente pode ajudar e levar a palavra de Deus para as pessoas, alimentar a fé, que às vezes não está ali em equilíbrio, porque nem tudo é 100% na nossa vida. O quanto de fé a gente pode levar para o outro, o quanto de alegria a gente pode oferecer para o outro, porque está ali, Deus colocou essa alegria na gente. A gente só precisa, às vezes, dar um empurrãozinho ali, né? Com a palavra de Deus, com um abraço, com um sorriso, com a escuta ativa, né? A gente leva alegria para o outro dessa forma. Tá bem? É isso. Obrigada. Eu vou chamar a Cristina para vir aqui à frente, porque foi a partir dela, Tatiana, não vai não, fica aqui um pouquinho. Foi a partir da Cristina que, conversando com a Tatiana, ela descobriu que ela poderia trazer uma palavra boa dessa para a gente. E tendo uma visão assim de uma pessoa que tem uma capacidade maior, a gente entende melhor tudo isso. Eu estava até lendo ontem a respeito dessas questões, né? E teve outras que me surpreenderam aqui, aprendendo com a irmã. E vamos estar procurando, até que não seja para a gente, né, Tatiana, como você falou, mas que seja para alguém do nosso lado, e a gente está abençoando. Então, eu quero agradecer em nome da igreja. A Cristina vai estar entregando. Deus te abençoe, tá, meu amor? Que Deus te abençoe, que você continue ajudando muitas pessoas. Aprendi muita coisa. Olha, foi de Deus mesmo. Quando alguém falou comigo, eu olhei e pensei, eu tenho alguém que pode fazer isso. E Deus preparou você para esse dia. Que Deus te abençoe, tá? Vamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus. Nós vamos estar louvando a Deus e depois nos despedindo para os nossos lares. Convidar todos que estejam conosco, aqueles que puderem, no culto da noite. Ela nem bebeu a aguinha dela. Bebe a sua aguinha aqui, ó. Sua aguinha. Pode beber ali. Nós vamos louvar ao nosso Deus. Depois estaremos orando, encerrando o culto dessa manhã.
Jesus tem um plano para nossas vidas. Realmente, como Tatiana falou, os médicos eles têm os planos para a nossa saúde, mas Deus ele tem um plano para a nossa vida espiritual. Amor, o autor anunciou a vida.
desejos, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te É hoje que Deus quer libertar a sua vida. alegrar, você lembrar aquilo que Deus vai fazer, confessar e apegar aquilo que Ele prometeu, abençoar a minha história, me dando o seu favor. Chegou agora a minha hora, meu nome Deus chamou. Vou me alegrar, você lembrar aquilo que Deus vai fazer. Vou confessar e apegar aquilo que Ele prometeu, abençoar a minha história, me dando o seu favor. Chegou agora a minha hora, meu nome Deus chamou. É hoje. É hoje, é hoje, é hoje. O que Deus tem pra mim, o que Ele vai fazer, é hoje. Vou me alegrar. Me alegrar, você lembrar aquilo que Deus vai fazer. Vou confessar e apegar aquilo que Ele prometeu, abençoar a minha história, me dando o seu favor. Chegou agora a minha hora, meu nome Deus chamou. É hoje. É hoje, é hoje, é hoje. O que Deus tem pra mim e o que Ele vai fazer, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, o que Deus tem pra mim, o que Deus vai fazer, e o que Deus tem pra mim, e o que Ele vai fazer, o que Deus tem pra mim, e o que Ele vai fazer, é hoje. Amém. Deus possa fazer hoje no coração de muitas pessoas que vão assistir esse culto pela internet. E olha,
seu plano, a sua história não acabou. Creia nisso. Entregue o seu coração para Jesus e você vai ver, como o irmão falou, o plano dele é perfeito para a sua vida. Não olhe para as coisas desse mundo. Sabe essa dor que você está sentindo, né, Tatiana? A pessoa está sentindo uma dor muito profunda no seu coração. Eu estava lendo sobre isso também, que eu acho muito importante. Você está sentindo uma dor muito grande no seu coração, sei disso. E aqueles que estudam sabem o que você está sentindo. Outras pessoas não sabem, mas Deus sabe a sua dor. E olha, você também está pensando que você está provocando dores nas outras pessoas também. Faça o seguinte: tome uma decisão hoje de entregar essas dores para Jesus, porque na cruz do Calvário Ele levou as nossas dores. A palavra de Deus fala isso. Ele pode levar as suas dores agora para a cruz do Calvário e você se sente liberto de todo o sentimento que está em seu coração. E você vai ver que há um propósito para a tua vida e há uma esperança para a sua vida. Não desista, creia em Deus e hoje entregue a sua vida a Ele. Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado, Pai, pelo muito que aprendemos nessa manhã. Muito obrigado pela vida da nossa irmã Tatiana, que trouxe tantas coisas para que nós conhecêssemos, Pai, tudo aquilo que acontece na nossa mente, na mente humana. Que nós possamos estar alertas, mas principalmente que nós possamos estar sempre nos chegando mais perto de Ti, porque Tu és o nosso psicólogo, Tu és o nosso médico, Tu és tudo aquilo que precisamos para a nossa vida. E Senhor, se há alguém que precisa também de um tratamento especial, que o médico, Pai, já possa estar reservado para esse tratamento, que os remédios possam estar sendo reservados para esse tratamento e que o Senhor possa estar à frente de todos esses cuidados na vida daquele que necessita de um cuidado especial. Que nós possamos estar mais sensíveis ao que o outro sente, que nós possamos, Senhor, ajudar naquilo que os outros sentem também. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Tua serva que nos ensinou tanto nessa manhã, no nome de Jesus. Amém.